Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. 3 de agosto, segunda-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Ele desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. A cena do Evangelho de hoje traz esse momento de Jesus andando sobre as águas e Pedro pedindo para ir ao seu encontro. Mas o evangelista ainda coloca alguns outros detalhes nos quais nós passamos desapercebidos. Por exemplo, Jesus vai se despedir das multidões e fala para os discípulos seguirem. Isto é, ele tem a sensibilidade de estar com as pessoas, de dar do melhor de si, de estar atento ao que as pessoas queriam. Em seguida, Jesus sobe ao monte para orar e ele passa a noite em oração, sozinho. É um detalhe da vida de Jesus, a sua oração, a sua relação com Deus. E isso tornava fecundo a sua atuação e a sua relação com as pessoas. O que Jesus fazia era transbordamento dessa relação com Deus. A oração de Jesus, a relação de Jesus com o Pai, transbordava nessa relação com as pessoas, nesse contato. E por isso o evangelista termina dizendo que as multidões chegam a Jesus e querem tocá-lo,
querem estar com Ele, querem se aproximar dEle, porque Ele levava consigo a presença de Deus. E é essa presença de Deus que os discípulos sentem nessa cena do Evangelho. Eles se apavoram, eles têm medo com tudo o que acontecia, mas percebem Jesus vindo ao seu encontro, mesmo que ainda de maneira difusa, mesmo que em meio ao temor da situação. Pedro toma coragem de pedir para ir ao seu encontro. Jesus consente, convida a Pedro. E conforme nós ouvimos, quando um vento bate mais forte, Pedro afunda e Jesus toma Pedro pela mão. É uma imagem para dizer que Jesus está sempre a nos segurar pela mão, a nos erguer. Jesus está sempre conosco. Ele não nos abandona em meio às nossas aflições. Ele não nos deixa por causa dos nossos pecados. Ele não se esquece de nós por causa de alguma coisa da vida da gente. Ele está conosco, caminha conosco, nos ergue, nos toma pela mão e nos faz caminhar adiante na nossa vida, na nossa existência. Você que escuta hoje esse trecho do Evangelho, pode se colocar como os discípulos nessa barca que é a tua vida, para que sintas Jesus caminhando contigo, para que tu sintas Jesus no barco da tua vida contigo, que mesmo que o mar se agite, que os ventos deem contra a barca, a tempestade passa, os ventos se acalmam e tu poderás perceber a presença de Jesus. Experimente agora, em meio à agitação do seu cotidiano, em meio aos afazeres, essa presença silenciosa e amorosa de Jesus. Essa presença de Deus que faz com que tua vida seja diferente, que faz com que as situações pelas quais tu passas seja diferente. Experimente essa paz, essa presença que transforma tudo e que faz tudo ser melhor. Oremos ao Senhor. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os vossos filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação, conservando-a renovada, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.